Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Biologia, é a nossa aula de número 10 e o tema da aula de hoje é Anfíbios e Répteis. Anfíbios. Os anfíbios, do grego amphi, ambos, e bio, vida. Então, em uma tradução livre, nós temos que anfíbios significa ambas vidas, beleza? Que tem a ver com o fato dos anfíbios viverem em dois meios. No início de sua vida eles vivem na água e depois eles vivem no ambiente terrestre, porém ainda dependem do ambiente aquático. Então, os anfíbios são vertebrados cujo ciclo de vida inclui uma parte na água e outra na terra. Na fase larvária, vivem na água respirando por meio de brânquias. Sofrem metamorfose com o desenvolvimento de pulmões e patas e passam a viver no ambiente terrestre. Então, nós temos aqui o anfíbio. Então, aqui os ovos. Aí os ovos eclodem, eles viram girinos. Aqui o girino vai sofrendo metamorfose até virar o adulto. Então, lembrando que quando ele é girino, ele vive na água e quando vira adulto, ele consegue viver no ambiente terrestre, já com patas e pulmões desenvolvidos. Características gerais. Sistema respiratório. Respiração branquial quando aquáticos e pulmonar e cutânea na forma adulta, beleza? Então, quando eles são adultos, eles respiram pelos pulmões e pela pele. Sistema digestório: boca com dentes, homodontes, polifodontes e acrodontes. Língua fixada anteriormente, intestino terminado em cloaca. Pessoal, cloaca é uma cavidade onde desembocam o sistema digestivo, o sistema reprodutor e o sistema urinário, beleza? E a cloaca a gente ainda vai ver nas aves, nos répteis e nos anfíbios, nos peixes cartilaginosos e nos mamíferos monotremados. Como anexos aparecem glândulas salivares ausentes na forma aquática, fígado e pâncreas. O sistema excretor é formado por rins mesonéfricos com bexiga urinária. A excreção é feita por néfrons presentes nos rins, sendo excreta nitrogenado eliminado na fase larval a amônia e na fase adulta a ureia. O sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue só fica nos vasos sanguíneos, sendo que o coração possui 3 cavidades, sendo 2 átrios e um ventrículo. A circulação é dupla e incompleta. É dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração e incompleta porque é a mistura do sangue arterial com sangue venoso, beleza? Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Então aqui nós temos a circulação dos anfíbios, né? Aqui nós temos 2 átrios e um ventrículo. Então aqui vai do corpo, né? Vai para o átrio. Aqui, como tem um ventrículo apenas, o sangue arterial é misturado com o sangue venoso, beleza? Então aqui vem do corpo o sangue venoso, aqui o ventrículo baixe, vai para os pulmões, aí o sangue venoso rico em gás carbônico vira sangue arterial rico em gás oxigênio, e aqui a mistura do sangue arterial com sangue venoso, beleza? Então aí seria incompleta por causa disso, da mistura do sangue arterial com sangue venoso, e é dupla porque passa 2 vezes pelo coração, e é fechada porque o sangue fica nos vasos sanguíneos. Sistema reprodutor: fecundação externa e desenvolvimento indireto.
Ou seja, no desenvolvimento indireto, nós temos que a fase larvária é diferente da fase adulta, ou seja, ocorre uma metamorfose entre a fase larvária e a fase adulta. Larvas aquáticas com brânquias externas. Sistema nervoso, desenvolvimento dos lobos ópticos e olfativos, cerebelo extremamente reduzido, 10 pares de nervos cranianos. Acredita-se que os primeiros anfíbios tiveram origem de um peixe chamado selacanto. São exemplos de anfíbios: os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. Pessoal, geralmente o que é mais cobrado em prova seria as características que fazem com que os anfíbios ainda dependam da água e do ambiente úmido, beleza? Que são pele fina, úmida e sem queratina. A pele é vascularizada e sem queratina, que é uma proteína que protege o animal contra a perda d'água, beleza? Então, pelo fato do animal perder água, ele precisa ficar próximo de lagos, de rios, para não desidratar. Ovos sem casca protetora. Dessa forma, devem ser formados na água a evitar a dissecação do embrião. Então, os ovos são depositados na água, beleza? Fecundação externa. A água que tem a função de transporte dos gametas. Respiração que muda conforme a fase de vida. Na fase larval, o anfíbio vive na água e dessa forma possui respiração branquial. Já na fase adulta, que vive no meio terrestre úmido e possui respiração 60% cutânea e 40% pulmonar. Ou seja, seus pulmões não são desenvolvidos. Beleza? Então, isso daí é o que mais cai na prova. Outra coisa importante seria lembrar que o coração dos anfíbios possui 2 átrios e um ventrículo. A circulação é dupla e incompleta e fechada. Exercícios. 1. Sabemos que o nome anfíbio é derivado do grego e significa 2 vidas. Marque a alternativa que indica corretamente o motivo pelo qual receberam esse nome. A. Os anfíbios apresentam esse nome em virtude da presença de uma fase larval e uma fase adulta. Essa alternativa aqui está parcialmente certa, beleza? Mas não é a mais correta. B. Os anfíbios apresentam esse nome porque apresentam uma fase larval aquática e uma fase adulta terrestre. Então, a B seria a alternativa mais correta, que seria a alternativa da questão. C. Os anfíbios possuem esse nome pelo fato de serem capazes de se reproduzirem apenas 2 vezes. Errado. D. Os anfíbios recebem esse nome em razão da capacidade de alguns mudarem de sexo quando não há o sexo oposto para a reprodução. Errado também. 2. Os anfíbios adultos, apesar de viverem no ambiente terrestre, devem sempre se manter próximos a locais úmidos. Isso se deve ao fato de a. Possuírem respiração exclusivamente branquial. Errado. Nós vimos que na fase larval a respiração é branquial e na fase adulta a respiração é pulmonar e cutânea. B. Possuírem pele sensível sem estruturas que evitam a perda de água. Então, melhor alternativa B, que é a alternativa da questão. C. Alimentarem-se exclusivamente de animais aquáticos. Errado, já que alguns sapos comem moscas, né? Sendo que a mosca não é um animal aquático. D. Possuírem pulmões pouco eficientes e ainda necessitarem, em alguns momentos, da realização da respiração branquial. Errado, a respiração branquial só ocorre na fase larvária. Depois da fase larvária, a fase adulta, a respiração dos anfíbios passa a ser pulmonar e cutânea, não mais respirando por brânquias. 3. Vertebrados anaminiotas. A gente vai ver mais pra frente o que seria o âmnio, beleza? Mas só
falando meio que por cima, âmnion é uma estrutura embrionária. Então nós temos vertebrados anaminiotas, tetrápodes, né, que seriam 4 patas, poiquilotermos, que seriam animais de sangue frio, ou ectotérmicos, que são aqueles animais cuja temperatura varia de acordo com o ambiente externo. De respiração branquial durante a vida larvária e pulmonar na fase adulta, são os anfíbios. Beleza? Então, melhor alternativa C. 4. Sobre o sistema circulatório dos anfíbios, assinale a alternativa verdadeira. A. A circulação é dupla, incompleta e fechada. Então, A é a alternativa da questão. A circulação é dupla porque passa 2 vezes pelo coração. Incompleta porque o sangue arterial se mistura com sangue venoso. Lembrando que o sangue arterial é rico em gás oxigênio e o sangue venoso é rico em gás carbônico. E fechada porque o sangue circula nos vasos sanguíneos. Então, melhor alternativa A. 5. O coração dos anfíbios possui 2 átrios e 1 ventrículo. Beleza? Então, melhor alternativa D de dado. 6. Sobre a excreção dos anfíbios, é verdadeiro afirmar que A. Os anfíbios aquáticos excretam amônia, enquanto os terrestres excretam ureia. Seria verdadeiro. Pessoal, então nós temos que, em relação à excreção, nós temos que a amônia ela é mais tóxica. Então, geralmente quem excreta amônia são os animais aquáticos, beleza? Então, pelo fato da amônia ser tóxica, ela não pode ficar muito tempo no organismo. Então, os animais aquáticos, eles produzem e já secretam a amônia. Então, geralmente os animais aquáticos excretam a amônia, como no caso dos anfíbios na fase larvária. A ureia é menos tóxica do que a amônia. Então, quem secreta a ureia são os anfíbios e os mamíferos, beleza? Já que os mamíferos e os anfíbios conseguem ficar armazenando a ureia durante um pouco mais de tempo, já que ela é menos tóxica que a amônia, beleza? Se fosse muito tóxica, não conseguiria armazenar no corpo durante muito tempo. E nós temos o ácido úrico, que é menos tóxica dos 3. Ele é secretado pelos répteis e pelas aves, beleza? Isso seria uma adaptação, já que ela sendo menos tóxica, no seu armazenamento necessita de menos água, porque ela precisa ser menos diluída, beleza? Então, essa que seria os 3 excretas principais. 7. Dentre as transformações que ocorreram nos anfíbios na sua passagem para a vida terrestre, não podemos citar: A. Modificações do corpo para andar em terra firme, mantendo-se a capacidade de nadar. A. Verdadeira. B. A capacidade de pôr ovos. Então, B está errado, né? C. Desenvolvimento de pernas no lugar de nadadeiras. Verdadeiro. D. Modificações na pele para exposição do ar. Verdadeiro. E substituição de brânquias por pulmões. Então, a alternativa da questão é a alternativa B. 8. Dos animais abaixo, o único que apresenta em seu ciclo de vida a respiração branquial, cutânea e pulmonar é o sapo, beleza? Que o sapo é um anfíbio. 9. A classificação sistemática de um animal normalmente é baseada em diferentes critérios, como suas características morfológicas e fisiológicas e seu desenvolvimento embrionário. Um taxonomista, considerando os critérios gerais das diferentes classes de cordados, observa em um animal as seguintes características: reprodução com fecundação externa. Pessoal, fecundação externa é aquele em que os gametas se fundem fora do corpo do animal. Fecundação interna é aquela em que os gametas se fundem dentro do corpo do animal.
desenvolvimento embrionário em um ovo incapaz de evitar a perda de água em ambientes secos, respiração branquial na fase larval, respiração pulmonar e cutânea na fase adulta, temperatura corporal acompanhando as alterações da temperatura ambiental, ou seja, animais ectotérmicos. Conclui então que se trata de um anfíbio, beleza? Melhor alternativa, alternativa C. 10. Observe a figura. Com relação ao comportamento representado na figura, pode-se afirmar que ele resulta em eliminação simultânea de gametas, beleza? Então, a alternativa D é a alternativa correta, já que aqui a fêmea solta os gametas na água, o macho solta os gametas na água, o gameta feminino se funde com o gameta masculino e vai formar um ovo que vai originar um novo ser. Então, melhor alternativa, alternativa D. Lembrando aqui que a fecundação é externa, os gametas vão se fundir na água, ou seja, fora do corpo do animal. Répteis. Os répteis, do latim rastejar, são vertebrados bem adaptados à vida terrestre, podendo viver exclusivamente na terra. Então, aí a gente tem algumas características que permitem isso. A pele seca, impermeável, com camadas córneas ou escamas e com queratina. Dessa forma, ficam totalmente protegidas contra a perda de água. Ovos com casca protetora podem ficar no meio seco, pois a casca protege o embrião contra choques e dessecação. Fecundação interna. Não necessita de água para o transporte de gametas. Respiração totalmente pulmonar, o tipo de respiração adaptada para ambientes terrestres secos. Presença de âmnion, anexo embrionário contendo líquido amniótico, que protege o embrião contra choques. Excreção de ácido úrico, o excreta nitrogenado que menos necessita de água para diluí-lo. Então essas são as características que permitiram com que os répteis conquistassem o ambiente terrestre, e é o que mais cai nas provas. Características gerais. Possuem sistema digestório completo com digestão extracelular. A excreção é feita por néfrons presentes nos rins, sendo o excreta nitrogenado eliminado o ácido úrico. São dioicos, possuem fecundação interna e desenvolvimento direto, com ou sem dimorfismo sexual, sendo a maioria das espécies ovíparas. Pessoal, dioico é aquele que tem dois sexos, né? O sexo masculino e o sexo feminino. Fecundação interna é aquela fecundação em que os gametas se encontram dentro do corpo do animal. Desenvolvimento direto significa que o animal, do início da sua vida até o final da sua vida, ele não muda de forma, ele só vai crescer de tamanho. Ou seja, ele não sofre metamorfose. Dimorfismo sexual seria quando as características não sexuais são diferentes entre o macho e a fêmea. Por exemplo, um leão e leoa ocorre dimorfismo sexual. A gente consegue identificar quem é o leão e quem é a leoa. No caso de um crocodilo, a gente não consegue diferenciar quem é macho e quem é fêmea, a não ser que a gente veja as características sexuais em si, beleza? Que seria a visualização direta do órgão reprodutor. Ovípara é aquele em que o embrião se desenvolve dentro de um ovo, sem ligação com a mãe, beleza? Que seria no caso do crocodilo, né? Ele bota um ovo, o embrião vai se desenvolver no ovo, porém não tem ligação com o corpo da mãe, beleza? O crocodilo pode botar o ovo e ir para outro lugar, beleza? A mesma coisa acontece com a tartaruga. Bota o ovo e vai para outro lugar. Os répteis se dividem em três ordens: crocodilianos, quelônios e escamados.
sistema circulatório é fechado, sendo que o coração possui 3 cavidades, sendo 2 átrios e um ventrículo, com exceção dos crocodilianos, crocodilo e jacaré, que possui 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. No caso dos 2 ventrículos, eles são parcialmente separados por um septo incompleto, beleza? Então aqui nós temos que o coração dos répteis com 2 átrios e um ventrículo é bem parecido com o dos anfíbios. E no caso dos répteis com 2 átrios e 2 ventrículos, nós temos aqui que o que separa um ventrículo do outro é um septo incompleto. Então, a mistura do sangue arterial com sangue venoso. Então, podemos dizer que nos répteis a circulação é fechada, ela é dupla e ela continua sendo incompleta, já que o sangue arterial se mistura com o sangue venoso. Embora menos que os anfíbios, mas continua misturando, já que esse septo aqui entre os ventrículos é incompleto. Anexos embrionários. Então aqui nós temos o alantoide, o 2 nós temos o córion, o 3 nós temos o saco vitelino e no 4 nós temos o âmnion, beleza? Vamos ver cada uma delas separadamente. Os anexos embrionários têm a função de proteger e nutrir o embrião. Eles desaparecem durante o desenvolvimento e não estão presentes nos adultos. Saco vitelínico tem a função de armazenar reservas nutritivas durante o desenvolvimento do embrião. Então aqui o saco vitelínico é aquele que armazena reservas nutritivas para o desenvolvimento do embrião. A alantoide é uma estrutura em forma de saco ou vesícula ligada à parte posterior do intestino do embrião. A principal função do alantoide é remover e armazenar excretas produzidas pelo metabolismo do embrião. Então aqui nós temos o alantoide que armazena excretas do embrião. Âmnion envolve o embrião delimitando uma cavidade preenchida pelo líquido amniótico. O papel do líquido amniótico é evitar o ressecamento do embrião e proteger contra choques mecânicos. Essa membrana é uma importante adaptação à vida no meio terrestre. Isso porque protege o embrião da dessecação e torna a reprodução independente da presença de água. Então aqui nós temos o 4, que é o âmnion, que é uma estrutura que está protegendo o embrião. Córion é o anexo mais externo que envolve e protege as demais estruturas. Em répteis e aves, o córion se une ao alantoide, formando o alantocórion. O alantocórion fornece proteção e realiza trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Então aqui nós temos o córion, beleza? Seria essa estrutura aqui, beleza? Então aqui seria o córion, a união do córion com o alantoide e alantocórion. Aqui seria o alantocórion, que realizaria as trocas gasosas. Exercício 11. Do ponto de vista evolutivo, o surgimento de um ovo com casca foi uma das características que permitiram a adaptação dos vertebrados ao ambiente terrestre. Essa adaptação surgiu pela primeira vez em répteis. Então, melhor alternativa C. Exercício 12. Os répteis são animais que apresentam uma grande quantidade de características que os permite viver perfeitamente em terra firme. Sem dúvidas, a principal novidade evolutiva que permitiu a conquista desse meio foi o chamado ovo amniótico. Marque a única alternativa que não indica uma característica desse tipo de ovo. O ovo amniótico apresenta uma casca flexível ou rígida
dependendo do animal que garante proteção ao embrião. Então, A verdadeira. B. O ovo amniótico apresenta uma reserva alimentar chamada de vitelo, que é encontrada no interior das células embrionárias. Então, aqui está errado, o vitelo é encontrado no saco vitelínico. C. No ovo amniótico, o alantoide é um anexo que tem por função principal armazenar as excretas do embrião. Verdadeiro. D. O ovo amniótico possui uma membrana chamada de córion que envolve todo o embrião e todos os anexos embrionários. Verdadeiro. E no ovo amniótico é encontrado o âmnion, uma bolsa cheia de líquido que protege o embrião contra choques mecânicos e a dessecação. Verdadeiro também. Então, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 13. A transição dos seres vivos da água para a terra levou milhões de anos para acontecer. Nesse período, uma série de alterações ajustou gradualmente o plano estrutural dos organismos, permitindo a resolução de problemas de adaptação ao ambiente terrestre. O ambiente terrestre oferece vantagens como maior disponibilidade de oxigênio e exposição à radiação solar. Por outro lado, a baixa disponibilidade de água aumenta o risco de desidratação e impõe restrições à reprodução das espécies. Dentre os eventos que permitiram o sucesso na transição dos seres vivos do ambiente aquático para o terrestre, podemos citar: 1. O surgimento do ovo amniótico, verdadeiro. 2. O surgimento do tubo polínico, verdadeiro também. 3. A presença de um rim que excreta amônia, errado. A amônia é excretado principalmente nos animais aquáticos. Aqui, os répteis excretam principalmente ácido úrico, beleza? Que precisa de pouca água para ser diluído, né? Já que o ácido úrico é o menos tóxico dos três excretas, que são amônia, ureia e ácido úrico. A amônia é o mais tóxico, por isso precisa ser excretado mais frequentemente, né? Por isso que é o excreta da maioria dos animais aquáticos, já que eles produzem amônia e já excretam na água. A ureia é o segundo menos tóxico, que é excretado principalmente nos mamíferos e nos anfíbios. Já o ácido úrico é o menos tóxico e o que necessita de menos água. Aí a gente já pode comparar, por exemplo, os animais que secretam o ácido úrico são as aves e os répteis. Então a gente percebe que, por exemplo, no cocô da pomba há muito pouco líquido excretado junto com ácido úrico. Já se a gente for ver a urina do ser humano ou de algum mamífero, tem muito mais líquido, beleza? Já que aí a ureia precisa ser diluída na água para ficar menos tóxica. 4. A presença de pele seca e queratinizada, verdadeiro. Das assertivas acima são verdadeiros. 1, 2 e 4. Então, melhor alternativa, alternativa C. Exercício 14. A excreção nos répteis é realizada graças à presença de um par de rins. Estes produzem a urina que é conduzida através dos ureteres até a cloaca ou até a bexiga urinária antes de ser eliminada pela cloaca. Os resíduos nitrogenados da maioria dos répteis são eliminados na forma de ácido úrico. Melhor alternativa, alternativa B. Exercício 15. Responder a questão com base nas características abaixo. 1. Presença de coluna vertebral. 2. Fecundação interna com cópulas. 3. Respiração pulmonar. 4. Embrião protegido por ovo de cascadura. 5. Temperatura corporal variável em função do meio. Ectotermia. Pelas características acima, esse ser deve pertencer ao grupo dos répteis. Então, melhor alternativa, alternativa C. Exercício 16.
A presença de sistema circulatório com coração de 4 cavidades com ventrículos parcialmente separados ocorre em répteis. Melhor alternativa, alternativa A. Exercício 17. Há cerca de 450 milhões de anos, várias das classes de animais marinhos atuais já estavam estabelecidas. O ambiente de terra firme, porém, continuava desabitado. Naquele período, um grupo de algas verdes deve ter originado as primeiras plantas terrestres. Atraídos pelo novo ambiente que, embora seco, começava a se tornar rico em alimento vegetal, alguns animais aquáticos também empreenderam gradativamente a conquista do ambiente terrestre. Assinale a alternativa na tabela a seguir que indica adaptações que permitem aos animais que as possuem a sobrevivência em ambientes muito secos. Então, melhor alternativa, alternativa A. Glândulas poucas ou nenhuma, camada córnea espessa, respiração apenas pulmonar, produção de excreção ácido úrico. Beleza? Então, melhor alternativa, alternativa A. Exercício 18. De acordo com a teoria mais corrente, este grupo animal constitui os primeiros vertebrados efetivamente equipados para a vida terrestre em lugares secos, em decorrência das adaptações abaixo enunciadas. Presença de pele seca e relativamente impermeável, presença de órgãos respiratórios internos, fecundação interna e independente da água, presença de ovos com casca grossa, presença de âmnion e alantoide, excretam ácido úrico. O grupo animal vertebrado em questão são os répteis. Então, melhor alternativa, alternativa C. Exercício 19. O desenho abaixo mostra um ovo terrestre de um réptil. As setas 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente aos seguintes anexos embrionários. Então, nós temos aqui que 1 representa o alantoide. Então, 1 representa o alantoide. O 2 representa o córeo. O 3, o saco vitelínico. E o 4, o âmnion. Então, melhor alternativa, alternativa A. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.